Você sabe o poder do seu pensamento? Os nossos pensamentos emitem frequências capazes de influenciar as coisas e todas as pessoas ao nosso redor. Quando você pensa algo mentalizando positivo, mergulha em uma frequência positiva e atrai coisas boas para a sua vida. E quando pensa negativo, entra em uma frequência negativa que atrai coisas ruins. Nada de bom vem de pensamentos negativos. Lembre-se disso. Em nosso dicionário, pensamento significa o ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. Quando alguém nos fala que pensar positivo é uma escolha, podemos duvidar, mas com o passar do tempo, vemos que é tudo uma questão de prática, pois ninguém nasce sabendo a forma de pensar. Vamos aprendendo a pensar da mesma forma como aprendemos a andar ou até mesmo falar. Nossos hábitos nos acompanham, são a nossa bagagem da vida. Por exemplo, se você aprende a comer assistindo TV quando criança, a tendência é que também coma em frente à TV na vida adulta. Mas isso tem uma explicação. O nosso cérebro funciona de uma forma automática e faz com que os comportamentos sejam executados da forma como aprendemos, mesmo que isso cause algum tipo de prejuízo ao corpo ou à mente. Quando se deseja mudar um hábito que te acompanha por toda a vida, é necessário estabelecer novos comportamentos e aprendizados, que devem ser praticados diariamente para sair do automático e ensinar novos caminhos ao seu cérebro. É exatamente isso que acontece com nossos pensamentos. Se você aprendeu a sempre pensar de forma negativa, precisa reaprender a pensar e treinar no seu dia a dia, até que pensar positivamente se transforme em um movimento automático do seu cérebro. Tendo isso em mente, William Walker Atkinson escreveu sua obra intitulada de A Lei da Atração e o Poder do Pensamento, nos ensinando como utilizar esse poder que temos dentro de nós, o pensamento. Nesse vídeo, eu irei te ensinar as técnicas que William traz em seu livro, para que hoje você aprenda a utilizar a sua mente a seu favor para manifestar tudo aquilo que deseja. Então, não saia daí. Aqui no canal saem 3 novos vídeos por semana. Não perca tempo e inscreva-se. William Walker Atkinson foi um dos principais nomes no movimento do Novo Pensamento. Pouco se sabe sobre os seus primeiros anos de vida, exceto que nasceu em Maryland, nos Estados Unidos, em 1862. Ele alcançou sucesso no mundo dos negócios e da advocacia, mas o estresse e a tensão acumulados ao longo dos anos viriam a provocar-lhe um colapso físico e mental completo, ao mesmo tempo que se arruinou a nível financeiro. Ao procurar se reestabelecer, operou uma mudança fundamental através de princípios de saúde perfeita, vigor mental e prosperidade material. William inicia o seu livro citando o universo, explicando que o mesmo é governado pela lei, uma grande lei. Qual seria essa lei? Falamos muito sobre a lei da gravidade, mas ignoramos uma manifestação tão igualmente maravilhosa, a lei da atração, no mundo do pensamento. Somos acostumados com aquela gigante manifestação da lei que aproxima e mantém juntos todos os átomos que compõem a matéria. Reconhecemos o poder da lei que atrai os corpos para a Terra, que mantém os mundos e ciclos em seus devidos lugares. Mas fechamos os olhos para a lei poderosa que nos leva a coisas que desejamos ou tememos, que salvam ou arruinam nossas vidas. Tudo depende de como irá usá-la. Será de uma forma sábia ou sem consciência? O poder está em você. O pensamento é a força. É ele quem tem o poder de atração como aquele de um enorme ímã. Com ele começaremos a entender os porquês de muitas coisas que antes nos pareciam sem respostas. Quando pensamos, emitimos vibrações de uma substância fina e etérea, reais como as vibrações que manifestam a luz, calor, eletricidade ou magnetismo. Nossos 5 sentidos não as captam, mas elas existem, estão lá. William cita o exemplo de um enorme ímã. O ímã é poderoso. Ele emite vibrações e exerce força, o suficiente para atrair um pedaço de aço de 45 quilos. Mas não podemos ver, provar, cheirar, ouvir nem sentir essa força poderosa.
Quando aplicamos esse exemplo em nossas vidas, é sobre o pensamento que estamos falando. Muitas vezes, ouvimos a conhecida e já repetida declaração da ciência mental. Os pensamentos são coisas, e dizemos essas palavras sem perceber conscientemente seu significado. Se compreendermos totalmente a verdade dessa afirmação e as consequências naturais da verdade por trás dela, poderemos entender muitas coisas que nos parecem indecifráveis e seremos capazes de usar um poder maravilhoso, a força do pensamento, assim como usamos qualquer outra manifestação de energia em nossas vidas. Quando passamos a compreender as leis que governam a produção e a transmissão dessas vibrações, poderemos usá-las no dia a dia. Emitimos pensamentos de maior ou menor intensidade o tempo todo e colhemos seus resultados, sendo esses resultados bons ou ruins em nosso caminho. Nossas ondas de pensamento não apenas influenciam nós mesmos e os outros, como também têm um poder de atração. Elas atraem pensamentos alheios, coisas, circunstâncias, pessoas e sorte, de acordo com o tipo de pensamento predominante em nossas mentes. Por exemplo, pensamentos de amor atrairão para nós o amor dos outros. Circunstâncias e ambientes de acordo com o pensamento, pessoas de pensamento semelhante. Quando temos pensamentos de raiva, ódio, inveja, maldade e ciúme, atrairão uma enorme nuvem de pensamentos semelhantes das mentes dos outros. Circunstâncias em que seremos chamados a manifestar e também recebê-los das outras pessoas, pessoas que manifestam a desarmonia e assim por diante. Quando um pensamento é forte ou de longa duração, isso nos torna o centro da atração de correntes de pensamento correspondentes de outras pessoas. William cita que os iguais se atraem no mundo do pensamento e colhemos aquilo que plantamos. As coisas que colhemos sempre vêm em maior quantidade do que as que plantamos. Isso porque, com o tempo, as sementes que espalhamos pelo chão desenvolvem e se transformam em algo diferente, maior. Leva um tempo para vermos os resultados daquilo que semeamos, mas nós somos totalmente responsáveis pelo que fazemos antes e depois do plantio. Temos autonomia suficiente para desenvolver nossos próprios processos de pensamentos e atitudes, e justamente por isso devemos assumir a responsabilidade sobre o que acontece em nossas vidas. Devemos assumir as consequências de nossos atos. Os semelhantes se unem no mundo do pensamento. Quando o homem ou uma mulher estão cheios de amor, conseguem ver o amor por toda a parte e atraem o amor dos outros. Mas quando esse homem está com muito ódio em seu coração, ganha todo o ódio que pode aguentar. A questão da atração de pensamento é grave. Quando você parar para pensar nela, você verá que um homem realmente é responsável pelo ambiente que o cerca, apesar de culpar os outros por ele. William diz que já conheceu pessoas que entendiam a lei e mantinham o pensamento calmo e positivo, e não eram nem um pouco afetadas pelo ambiente desarmônico que as rodeava. Elas se mantinham fortes, eram como um navio forte em águas turbulentas. Ficavam calmas e seguras, enquanto uma tempestade se enfurecia ao seu redor. Ao se aprender sobre o funcionamento da lei, não precisará mais ficar à mercê das tempestades vacilantes do seu próprio pensamento. Passamos da era da força física para a da supremacia intelectual. E agora estamos entrando em um território novo e quase desconhecido, o do poder psíquico. Qualquer tipo de poder, seja ele material, espiritual ou mental, pode e deve ser trabalhado, desde que para o bem. É preciso tomar cuidado redobrado quando lidamos com poderes psíquicos, pois a energia que emanamos pode voltar para nós. Ou seja, se entramos em contato com espíritos do mal, não sabemos o que ele vai querer ou como vai agir. Esse campo de energia possui suas próprias leis, assim como as dos outros, e devemos conhecê-las ou ficaremos pressionados contra a parede como os ignorantes que ficam pelo caminho. Do mesmo modo em que uma nota de violino pode fazer que um vidro fino vibre e cante, um pensamento forte também pode despertar vibrações similares nas mentes afinadas para recebê-lo. Muitos dos pensamentos negativos que nos atravessam
não são mais que reflexões ou vibrações em resposta a algum pensamento forte emitido por outra pessoa. Mas a não ser que nossas mentes estejam afinadas para recebê-lo, é provável que o pensamento não nos afete. Se emitimos grandes pensamentos, nossas mentes adquirem certo tom correspondente ao caráter do pensamento que temos produzido. E uma vez que esse tom é estabelecido, estamos aptos a captar as vibrações de outras mentes afinadas com o mesmo tom de pensamento. Por outro lado, se produzimos pensamentos de um caráter oposto, logo estaremos ecoando uma ordem menor dos pensamentos emanados pelas mentes de milhares que pensam da mesma forma. Somos, em sua maioria, parte daquilo que pensamos ser, o equilíbrio sendo representado pelo caráter das sugestões e pensamentos de outros, que chegam até nós diretamente por sugestões verbais ou telepaticamente por meio dessas ordens de pensamentos. Nossa atitude mental geral, no entanto, determina o caráter das ondas de pensamentos recebidas dos outros, assim como os pensamentos que emanam de nós mesmos. O homem que acredita firmemente em si mesmo e mantém uma atitude mental forte, de confiança e determinação, não é afetado por pensamentos adversos e negativos de desânimo e fracasso que emanam das mentes de outras pessoas nas quais essas qualidades predominam. Ao mesmo tempo que esses pensamentos negativos alcançarem alguém cuja atitude mental está num tom mais baixo, que ainda não acredita no poder que possui, só aprofundam seu estado negativo e colocam mais lenha na fogueira que consome sua força que restou. O homem que permite que sua mente abrigue de forma recorrente pensamentos de fracasso e que ainda se aproxime das mentes de outras pessoas fracassadas é medido como uma balança, onde só existe um lado, o que pesa para baixo, levando tudo que é bom que restava. Já o homem que vê e procura o bem em tudo e em todos, provavelmente atrairá coisas e pessoas correspondentes a seu pensamento. Geralmente vemos aquilo que procuramos. Se estamos desanimados, com certeza caímos para um tom mais baixo. E somos afetados não apenas por nossos próprios pensamentos, mas também pelos pensamentos depressivos adicionais de caráter similar que estão sendo emitidos constantemente pelas mentes de outros infelizes que ainda não aprenderam a lei da atração no mundo do pensamento. A nossa mente possui muitos graus de tons, indo do mais alto e positivo ao mais baixo e negativo, com muitas notas entre eles, variando de acordo com a sua respectiva distância do extremo positivo ao extremo negativo. Quando a nossa mente trabalha de uma maneira positiva, você se sente forte, esperançoso, brilhante, animado, feliz, confiante e corajoso, e se permite trabalhar bem, cumprir seus objetivos e progredir em sua estrada para o sucesso. Estará pronto para alcançar o que sempre sonhou. Ao tocar no extremo negativo de seu teclado mental, você se sente deprimido, fraco, passivo, inerte, medroso, covarde e se vê incapaz de fazer algum progresso ou obter sucesso. Somos positivos ou negativos com todas as pessoas com quem temos algum tipo de relação. Saiba que podemos ser positivos com nossos filhos, empregados e dependentes, mas ao mesmo tempo negativos com aqueles para os quais ocupamos posições inferiores ou quem permitimos que se imponham sobre nós. Por isso, nesse momento, eu lhe convido a decretar a sua prosperidade aqui nos comentários. Deixe escrito as palavras positivas que lhe trarão o que deseja e que não há limites da prosperidade sobre você. Você é capaz de alcançar tudo aquilo que deseja, mas lembre-se de que você possui o poder de aumentar o tom da sua mente para uma nota mais positiva com a força de vontade. Se quiser saber mais sobre a lei da atração, nesse momento na sua tela está aparecendo mais vídeos do nosso canal. Clique e nos vemos lá. Se você gostou do vídeo, inscreva-se para não perder nenhum vídeo que postamos. Deixe seu like para nos ajudar a crescer. Até a próxima!